Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, de fato, a arquitetura de aquisição escalável que utilizamos para trazer clientes com consistência, previsibilidade para dentro do negócio e a gente consiga escalar com tranquilidade, baseado em números e dados. Perfeito? Hoje a gente não utiliza uma estratégia específica. O mercado normalmente ele gosta de trabalhar assim, né? Vou te dar um exemplo. Quando a pessoa vai passar uma metodologia para frente do que está funcionando para gerar resultado, para escalar para 100, 50, 200 mil, o que a pessoa ela passa? Normalmente ela passa uma estratégia. Por exemplo, o cara que ele vende social selling, ele vai falar ali que social selling é a estratégia, é o mecanismo único agora que precisa ser utilizado para gerar resultado. O cara que ele vende tráfego pago, ele vai falar ali que o tráfego pago é o único caminho. O cara que ele vende prospecção ativa, ele vai falar que a prospecção é o único caminho. Só que assim, isso aqui, todos esses exemplos que eu dei aqui são exemplos de geração de demanda. Né? Então assim, todos esses exemplos que eu trouxe são exemplos de geração de demanda. São formas de você conseguir trazer pessoas para dentro do teu processo comercial e você conseguir, de fato, converter essas pessoas aqui em clientes. Clientes para dentro do teu negócio. Ok? Só que assim, a gente não foca, dentro da arquitetura de aquisição escalável, dentro da arquitetura de aquisição de clientes que a gente tem aqui, a gente não foca somente em uma estratégia. A gente não foca somente em uma estratégia de geração de demanda. Até porque cada uma dessas estratégias de geração de demanda, cada um dos funis de geração de demanda, dos sistemas de geração de demanda que a gente tem, ele vai estar adaptado para um momento específico de certos negócios. Então, o meu momento de aplicação dos sistemas de geração de demanda, hoje, por exemplo, eu rodo 3, 4 sistemas de geração de demanda aqui, eles não são os mesmos que você necessita necessariamente para o teu negócio. E não são os mesmos que o meu cliente A, B, C, D, não são os mesmos. Então, assim, a gente precisa analisar, primeiro de tudo, os recursos de tempo, energia e dinheiro de cada negócio, em termos de mão de obra, de energia que pode ser gastada ali com a mão de obra, de tempo de mão de obra que tem para rodar cada sistema de geração de demanda, de dinheiro que existe ali, de orçamento de fato para rodar cada sistema de geração de demanda. E aí sim, né, a gente tem ali um cenário um pouco mais plausível para aplicação e geração de resultados práticos. Beleza? Então, assim, vamos começar do início e como que a gente trabalha hoje dentro da arquitetura de aquisição escalável. Como que a gente trabalha aqui dentro dessa arquitetura, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, que é a base de tudo. O que é a base de tudo? Perfeito? O que é a base de tudo? A base de tudo é o produto barra entrega. Perfeito? Então, assim, você precisa ter pelo menos um MVP da tua entrega, um MVP do teu produto ali, né? Obviamente, um mínimo produto viável ali para que você consiga começar a trabalhar. Se você está iniciando. Obviamente, a gente normalmente não fala com pessoas que estão iniciando totalmente do zero ali, mas pessoas que já estão rodando, então elas já têm esse produto, esse serviço, essa entrega já bem estruturada ali, e elas querem saber como vender com consistência e previsibilidade isso dentro do mercado. Tá? Então, assim, só para a gente deixar claro que a base de tudo é o produto. Isso aqui precisa ter constante otimização dentro do processo. Constante otimização. A gente não cria o produto uma vez, o serviço uma vez, e a gente roda para sempre com a mesma estrutura de entrega. Não. A gente tem constante otimização, até baseado em feedbacks de clientes que já entraram. Então, assim, a gente está colocando clientes para dentro toda semana. Toda semana a gente vai ter feedbacks diferentes de novos clientes. Então, esses feedbacks, a gente faz um crivo ali, a gente analisa o que pode ser melhorado no produto, de fato, o que realmente é gargalo do produto e o que a gente pode melhorar no produto cada vez mais para ter uma entrega excepcional ali ao longo do tempo. Porque isso aqui vai te manter no jogo, tá? Isso aqui que vai perpetuar o teu posicionamento no jogo, o posicionamento da tua empresa. Você realmente ter um bom produto, uma boa entrega, um bom serviço, seja o que for ali. Legal? Então, assim, isso vai te perpetuar no mercado. Se você só foca em canais de aquisição, trazer cliente para dentro o tempo inteiro, e você não foca em ter uma constante otimização do teu produto, naturalmente, em algum momento, isso vai colapsar. E aí você vai quebrar. Obviamente, tá? Porque assim, a gente precisa focar em ter produtos bons, não ficar vendendo merda na internet. Ok? Então, assim, a base de tudo é o produto. Só a gente alinhando isso aqui. Né? Mas não é o nosso foco de implementação da arquitetura de aquisição escalável. Porque quando a gente está falando de aquisição, a gente está falando da parte de aquisição de clientes, marketing e vendas.
marketing comercial, geração de demanda e conversão dessa demanda. Perfeito? E por onde que a gente começa? A primeira coisa que a gente precisa ter é ter uma configuração inicial, né? Uma configuração inicial. O que é uma configuração inicial que a gente chama aqui? É uma estrutura básica, perfeito? Para a gente conseguir rodar isso aqui, começar a vender. O que a gente tem que mexer quando a gente está falando de configuração inicial? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um plano, né? Montar um plano específico, bem detalhado ali, e que precisa ter o quê? Cara, aonde que a gente quer chegar, né? Em termos de metas ali, perfeito? Quais são os números intermediários que a gente precisa atingir, né, nesse processo, para a gente saber se a gente está indo pelo caminho certo, quais são as KPIs ali, base para a gente saber se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Obviamente, quais estratégias que a gente vai utilizar para a gente chegar nesses resultados. Perfeito? E assim, prazo de execução. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter é um plano. A gente tem um norte, saber para onde que a gente está indo, quais são os números intermediários que a gente precisa atingir. Cara, estratégia que a gente vai utilizar para atingir esses números e, de fato, ali, prazo de execução para que você tenha uma implementação que seja fluida, né? Você precisa ter prazo de execução para você saber esse roadmap de implementação e você realmente colocar em prática. Não adianta você não colocar em prática. Você precisa colocar em prática para ter resultado. Não adianta só ficar no campo teórico. Campo teórico não gera resultado prático. Precisa ter prática, execução, mão na massa para conseguir gerar resultado prático. Beleza? Então, o primeiro passo aqui é realmente ter um plano na configuração inicial. Os outros 3 pontos aqui da configuração inicial, eles são muito simples. Você precisa ter um ecossistema de ofertas, né? Um ecossistema de ofertas que realmente seja irresistível, perfeito? Um ecossistema de ofertas que realmente seja irresistível aqui. Então, assim, você tem uma escada de ofertas, um ecossistema de ofertas de fato que faça sentido para o público que você quer atingir e que você consiga atender diferentes momentos desse público e que sejam ofertas realmente irresistíveis. Que a pessoa, ela olhe para aquilo ali e fala, cara, eu preciso disso. Eu preciso disso. É isso que eu preciso agora nesse momento. Perfeito? Depois da configuração inicial aqui, né, o terceiro ponto da configuração inicial é você ter um posicionamento alinhado. Perfeito? Um posicionamento alinhado com o quê? Tanto com as metas que você quer atingir, né, obviamente, mas principalmente com as ofertas que você tem para vender. Com o ecossistema de ofertas que você tem ali para oferecer para os seus clientes. Porque assim, não adianta você fazer ofertas maravilhosas, não adianta você montar ofertas maravilhosas, totalmente irresistíveis, se você oferecer isso, se você ofertar isso de fato para um público totalmente desqualificado. Para um público desqualificado. E quando eu estou falando de desqualificado, não estou nem falando somente de capacidade financeira, não, de investimento. Claro que esse é um ponto extremamente importante também, mas eu estou falando principalmente de não congruência das necessidades. Por exemplo, quando você tem uma oferta, você tem ali, né, dentro dessa oferta, uma solução principal. Né? Algo que você traz a solução ali para uma necessidade específica. O público que é totalmente desqualificado, ele não tem essa necessidade, então você não tem que nem perder tempo com ele. O posicionamento que ele filtra esse tipo de lead qualificado, tanto que tenha capacidade financeira para te pagar e que tenha a necessidade de fato ali que a gente procura para realmente conseguir ajudar a pessoa. Porque assim, não é só sobre colocar venda para dentro, não é só sobre colocar caixa, dinheiro para dentro. Obviamente a gente quer isso. Né? A gente não vai ser hipócrita aqui e falar que a gente não quer isso. A gente quer isso. A gente quer colocar dinheiro para dentro, a gente quer colocar caixa para dentro com consistência e previsibilidade, até por isso que a gente tem essa arquitetura de aquisição de clientes. Agora, a gente não quer oferecer isso para pessoas que a gente não vai conseguir ajudar, porque a gente vai ter problema. Perfeito? Então assim, posicionamento ele filtra esse público que vai ser mais qualificado, para que a gente não fique simplesmente oferecendo coisas para pessoas que não fazem sentido nenhum. A gente quer atrair, a gente quer filtrar pessoas realmente que fazem sentido, que são qualificadas ali para o que a gente está fazendo. E o terceiro ponto seria o comercial. Tá? Seria o comercial. Tá? Qual é a estrutura comercial, né, que quando as pessoas chegarem, quando a demanda estiver chegando, qual é a estrutura comercial que essa pessoa vai passar? Tá? Tanto a parte de pré-vendas, quanto a parte de vendas, quanto a parte de pós-vendas. Legal? Então essa é a configuração inicial. Você tem um plano, tem um ecossistema de ofertas bem alinhado, um posicionamento que filtra a demanda certa e um comercial alinhado, um processo comercial alinhado para que você consiga gerar resultado. Tudo aqui precisa ser montado da forma correta aqui para você conseguir atingir suas metas. E aí, beleza. Depois dessa configuração inicial montada, você já tem essa base aqui para você conseguir atrair novos clientes, de fato. Você já tem essa base aqui para você conseguir começar a gerar demanda. Começar a gerar demanda. Porque assim, a configuração inicial, até para a gente fazer uma analogia, ela é como se fosse uma loja
né, que está posicionada numa rua específica, né, e essa loja ela está sendo reformada. Quando ela está sendo reformada, você está vendendo? Porra, claro que não. Ninguém vai entrar numa loja sendo reformada ali. Então, essa configuração inicial é como se essa loja estivesse sendo reformada. Perfeito? Assim, não é o cenário ideal para você vender. Então, assim, você fez a configuração inicial, bom demais. Agora, o que você precisa fazer, de fato? Trazer pessoas. Você deixar essa loja pronta. Exemplo, loja, tá? Estou utilizando uma analogia aqui. Deixar a loja pronta para que as pessoas consigam começar a entrar. Que essa é a nossa próxima etapa aqui. A próxima etapa. A próxima etapa é geração de demanda. Geração de demanda. Aqui você precisa selecionar ali 2, 3 sistemas de geração de demanda para que você consiga trazer pessoas. E aí, gerações de demanda, a gente tem 3 categorias macros que a gente trabalha aqui, por exemplo. Né? Quando eu falei lá no início, eu estava falando ali com a pessoa que ela trabalha com social selling, ela faz só social selling, ela fala que social selling é a salvação do planeta, ou a pessoa que ela trabalha com prospecção ativa, ela fala que a prospecção ativa é a solução do planeta. E assim por diante, né? Todas as formas de geração de demanda, o cara vai chegar ali e vai falar que a solução dele, a forma dele é a geração de demanda que funciona. No caso, o que a gente fez? A gente pegou todos esses formatos de geração de demanda, tá? E dentro das categorias existentes de geração de demanda, a gente testou isso tanto no nosso negócio quanto no negócio de clientes, e a gente pegou ali os que mais fazem sentido para a gente conseguir trabalhar e ver, adaptando dentro do plano de ação, qual faz mais sentido para cada cliente que entra com a gente. Perfeito. A primeira categoria seria os formatos pagos de geração de demanda. São formatos baseados em anúncios, tá? Estratégias baseadas em anúncios. A segunda seria os formatos de outbound, a categoria de outbound, né, que seria baseado em prospecção. E o terceiro é inbound orgânico, que seria mais baseado em conteúdo e criação de audiência, perfeito? Aqui é curto, aqui é médio e aqui é médio/longo prazo para geração de resultado. E aí, cada uma dessas 3 categorias aqui, existem diversas estratégias únicas aqui dentro de cada uma dessas categorias. Legal? Então, assim, você seleciona 2 estratégias aqui, exemplo, para você conseguir aplicar para gerar demanda, trazer novas pessoas ali para dentro do teu negócio, trazer novas pessoas com a configuração inicial já pronta, você tem comercial alinhado, você tem ofertas prontas para mostrar e o teu posicionamento ele já está filtrando, te dando autoridade ali sobre o que você fala para você apresentar todas as ofertas e vender, colocar cliente para o onboard. Legal? Então, assim, essa aqui, inicialmente, é a nossa arquitetura de aquisição de clientes. Ela é muito simples, porém muito complexa na hora de você conseguir aplicar isso, de fato. Na hora de você conseguir colocar isso em prática. E aí, obviamente, a gente tem otimização constante de produto. Otimização constante de produto ao longo do período. Um ponto essencial que a gente tem também dentro da arquitetura de aquisição escalável aqui é o ponto de execução. A gente tem um gargalo de execução, né? Então, assim, como a gente tem um plano, a gente tem um plano de implementação ali. Esse plano de implementação, ele envolve execução. Porque, assim, só existe resultados práticos se a gente tiver execução dentro do processo. Às vezes a gente tem um plano muito bem montado, mas não existe a execução do processo para que a gente consiga gerar resultado. E aí não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, assim, aqui a gente tem que trabalhar níveis pessoais, tá? Níveis pessoais e comportamentais para que a gente consiga manter a consistência da execução para ter resultado. Então, isso a gente trabalha também dentro da arquitetura de aquisição escalável. Isso aqui é algo extremamente essencial, que é a parte do nível pessoal de fato. Seja você que está sozinho no seu projeto, seja você que tem um time já para você conseguir liderar. O time ele nada mais é do que reflexo do dono do negócio. Então, assim, se você não tem no teu nível pessoal a identidade correta ali, a visão de mundo e de mercado correta, para você manter a consistência da execução da forma correta, tendo os princípios chaves ali para conseguir gerar resultado, vai quebrar. Não vai dar certo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar também. A nível de execução, o nível pessoal ali, para conseguir manter ali a parte da consistência de execução e aí sim, com certeza, colher os frutos e resultados de todo o projeto. Legal? Essa é a arquitetura de aquisição escalável que a gente utiliza para a gente conseguir gerar previsibilidade, consistência de vendas e ali, obviamente, escalar com tranquilidade as vendas, conhecendo os números, tendo tranquilidade ali sobre as métricas que a gente tem e toda essa arquitetura de aquisição, toda essa arquitetura de negócios que a gente tem.
beleza? Então assim, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você consiga aplicar alguma coisa aí baseado no que você ouviu aqui da gente. E obviamente, se você quiser ajuda para implementar essa arquitetura de aquisição, você pode contar com a gente. E até para a gente conseguir entender um pouco mais do teu cenário, como que tá hoje o teu cenário, como que tá a tua arquitetura de aquisição de clientes hoje dentro do teu negócio, como que tá funcionando esse modelo de negócio que você está utilizando, marca uma conversa com a gente aqui, vou deixar o link aqui na descrição, marca uma conversa comigo ou com o meu time, que a gente vai olhar para a arquitetura de aquisição que você tem hoje e a gente vai ver o que precisa ser melhorado. E aí a gente tem 3 caminhos para seguir. Eu posso te direcionar para um conteúdo gratuito que a gente tem, perfeito, na internet, que vai melhorar o teu caso. A gente pode te dar um direcionamento ali diretamente na reunião, perfeito? Então a gente pode te dar um direcionamento diretamente na reunião, se for algo muito simples, ou a gente pode te mostrar alguma solução paga nossa aqui que a gente tem, alguma oferta nossa, para que você consiga seguir com a gente, tá? 2 caminhos aqui são gratuitos, um é pago. Então, assim, vale muito mais a pena que 66% aqui das vezes você vai sair com algo gratuito já para resolver o teu cenário aí, para resolver o teu projeto. Tem alguém me ligando, mas vamos lá. Marca aqui a conversa com a gente, comigo, com o meu time, e vamos para cima. Se você gosta desse tipo de vídeo, direto ao ponto, obviamente aqui do campo de batalha, de que está gerando resultado dia após dia, você pode também se inscrever no canal, ativar o sininho aqui, dar o like para ajudar o canal também a alcançar mais pessoas e você também está recebendo conteúdo realmente de qualidade do campo de batalha, sem edição, sem nada, gente me ligando aqui agora, não sei se saiu aí no áudio, mas assim, diretamente do campo de batalha. É esse tipo de vídeo que eu queria ter quando eu estava faturando 10, 20 mil, queria subir isso. Então, assim, é algo que eu realmente espero que você dê valor. Beleza? Marca a conversa aqui, se inscreve no canal e estamos juntos até o próximo vídeo.